votos de... Ok. Com votos de boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tomamos, como hoje vamos tratar, e já entraremos nisso, do tema das 7 cartas, tomamos aqui como oração exatamente o início do Apocalipse, versículo 4. João saúda às 7 igrejas da província da Ásia, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro vencedor da morte e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e nos purifica dos nossos pecados com o seu sangue. Ora, muito obrigado. Então, vamos agora soltar o nosso slides. Vamos compartilhar a nossa tela. Deixa-me ver. Acho que fiz ao contrário, mas já vou retomar. Compartilhar tela. Muito bem. Ok, já e está. Agora colocar em modo de apresentação. Pronto. Assim esperamos que estejam. Tens que lá ir outra vez. Não... Há um modo de apresentação? Sim, porque não ficou. Ai, não pegou. Agora já está. Pronto. Então, muito obrigado. Caríssimas amigas e amigos, hoje nós vamos dar um dos textos que já iniciamos na semana passada com uma pequena introdução. Hoje vamos entrar mais em aprofundamento. Uma parte que é constituída por alguns dos textos mais emblemáticos de todo o Apocalipse. Não são, porventura, estas cartas os temas mais bonitos, mas são temas muito ricos, muito emblemáticos, e vede que até a própria introdução, ainda antes de chegarmos a essa parte das 7 cartas, já alude a isso, como sendo uma das missões que o vivente recebe para compartilhar e levar uma mensagem própria. Eu enviei-vos, só para fazer o ponto da situação, um pequenino texto, creio que todos terão recebido, com algumas referências, aliás, as referências até são poucas, com bastantes imagens, mas essencialmente o meu desejo, o meu objetivo era ajudar-vos a situar as igrejas em termos topográficos. Hoje, só através do mapa, algumas delas têm algumas ruínas, mas são povoações quase abandonadas, porque as novas cidades que têm outros nomes foram construídas um bocadinho na orla dessas regiões, mas temos, de qualquer forma, é possível localizá-las, e eu, nesse pequeno texto, tive o cuidado de encontrar um mapa que vos desse uma ideia. Vocês receberam o mapa é pequeno, mas depois podem alargar no PDF, podem alargar e ver um pouco melhor o contexto, a situação, a topografia dessas localidades. Ora, nós hoje vamos, ainda dentro desse texto, procurei dar-vos algumas fotos, algumas imagens, melhor dizendo, de alguns dos elementos emblemáticos, paradigmáticos dessas localidades. E algumas delas alguns desses elementos até são referidos de forma simbólica e às vezes, eu diria, um bocado disfarçada nas próprias cartas, como é o caso de algumas referências que nós encontramos na carta dirigida a Pérgamo. Provavelmente há lá referências que até as próprias imagens deixam transparecer. Reparai que
eram tudo cidades de grande importância na altura. E ali no virar do milénio, ou seja, já antes do período cristão, e ali nos primeiros séculos do cristianismo, foram cidades marcantes. É fácil perceber porque é que essas cidades tiveram esse desenvolvimento, porque estão próximas do mar, eram no geral pontos de chegada das vias comerciais que vinham do interior e também permitiam as trocas daquilo que vinha do exterior, ou seja, do mar. Várias delas eram servidas por portos notáveis, como é o caso de Esmirna e Éfeso também. Algumas tiveram momentos históricos singulares, não podemos estar aqui a fazer a história, nem eu seria a pessoa melhor indicada para isso, é claro, mas importa ter um bocadinho este contexto, esta visualização, para ver como de facto se trata de metrópoles, que estão todas muito próximas, que certamente tiveram todas uma influência muito direta a partir da grande metrópole, ou seja, da metrópole dessas metrópoles, que era a cidade de Éfeso. Por isso, quando Papias e outros padres da Igreja falam da existência em Éfeso de um presbítero João, que nem seria provavelmente o apóstolo João, um presbítero que poderia presidir uma espécie de confederação. Nós hoje teríamos um termo mais técnico, uma espécie de arquidiocese dessas comunidades, uma espécie de liga dessas cidades, e inclusive dessas comunidades, nós podemos facilmente perceber como a mensagem cristã aí encontrou ecos, e esses ecos provavelmente foram muito levados a partir de Éfeso, porque Éfeso, volto a dizer, veremos depois quando falar da carta, mas eu digo já, é a cidade onde estiveram Paulo mais de 3 anos e encontrou aí, inclusive discípulos do Batista, portanto, e esteve João, certamente, e também há a tradição, uma tradição que tem bastantes fundamentos históricos, embora não é possível documentá-la com uma prova dos 9, mas tem bastantes elementos considerados credíveis acerca da presença em Éfeso de Maria. E teve a cidade um grande desenvolvimento cristão. Basta dizer que em 431, é verdade que já é no século V, mas até lá houve muitos outros movimentos em Éfeso, temos aí o grande concílio de Éfeso para definir a maternidade divina de Maria, que é certamente uma afirmação explícita da Igreja em ordem a salvaguardar a encarnação do Verbo. É importante perceber que a afirmação dogmática da maternidade divina de Maria, Theotokos, a Mãe de Deus, tem como pressuposto a afirmação da encarnação do Verbo, que também é Deus. Pronto, posto isto, eu mandei-vos esse texto, podereis procurar lê-lo. Há 2 ou 3 erros, porque às vezes ao traduzir as palavras não reparei, mas também são erros de pequena monta, são às vezes uma letra a mais ou assim, mas ao lerdes as cartas, indo um bocadinho ao espaço, vendo a localização e vendo o que nesse pequeno texto se diz, poderá ajudar-vos a situar melhor. Ora, para analisar aquilo que hoje vamos fazer, eu enviei-vos um temário, desta vez bastante pequeno, e eu temo, para além dele ser pequeno, temo que nem o possamos percorrer todo. Mas vamos ver, porque a mim importa-me que nós aprofundemos bem esta temática, e se tivermos de ficarmos apenas pelas 7 cartas, ótimo. O importante é que analisemos bem esta temática, porque ela é uma temática que é oportuna, que está magistralmente bem trabalhada nas próprias cartas e é rica de ensinamentos e de referências
de caráter teológico. Além de ser também um conjunto de textos que tem um vocabulário, reparem bem, tipicamente apocalíptico. Não é propriamente esotérico, é esotérico para nós que estamos fora desse mundo. Mas é um vocabulário muito rico em simbólicas, em designações, aliás, se quisermos, em configurações. As cartas estão feitas de uma forma configurativa, ou se quiserem figurativa, no seu conjunto configurativa, mas são de facto textos muito ricos e importa conhecê-los, até porque várias dessas passagens aparecem-nos muitas vezes na liturgia e na espiritualidade cristã. Para além do mais, se estas razões são mais de matriz teológico, também é verdade que estas cartas são uma fonte de ensinamentos de caráter histórico. E não é possível, reparem bem, abordar a questão do desenvolvimento do cristianismo na região da Ásia Menor, ali na orla das cidades do Mar Egeu. Não é possível abordar o desenvolvimento do cristianismo ali e, a partir dali, a sua entrada para o interior, o seu avanço em direção ao interior, não é possível abordar isso sem termos presente exatamente este texto. Daí que a mim me parece que é muito importante ter isto presente e poder, de alguma forma, aprofundando essa temática, termos um melhor conhecimento disso. Estava aqui, gosto de me ver um bocadinho na minha faladura, estava aqui a ver como é que eu posso também destacar aqui, porque no meu... Vem cá acima ao visualizar. Sim, já estou lá, mas depois não vejo. Depois põe lado a lado o alto-falante, tens? Não, tem gravar, transcrição ao vivo, não, reações. No visualizar cá em cima, canto superior direito, tens uma coisinha que diz visualizar. Oh. Tens que voltar para trás, cá em cima. Não vês cá em cima, no canto superior direito, uma coisinha que tem um... Não, tenho uns pontinhos. Sim, esses pontinhos, clica lá nesses Pronto, pontinhos. e depois não vejo visualizar. Eu já tinha carregado aí. Não tens. Compartilhar, não, compartilhar otimizar tens. vídeo, informação do que sei que mais, não, reações, devias ter ocultar nomes. Ao padrão, ao lado a lado, ao lado a lado da galeria. Não tem. Então não estou a ver aqui, não sei. O meu não tem essas coisas que eu tenho. Espera aí que eu vou tentar fazer aqui uma coisa, a ver se consigo destacar para todas as pessoas. Já está, vá, entra. Agora deixaste foi de ver os outros, se calhar, não? Não. Só te vês a ti? Agora não, nem me vejo a mim, mas vejo os outros. Então espera. Está exatamente como estava. Então espera. Eu agora pus lado a lado da galeria, vê lá se estás em cima agora. Não estás em cima? Nada. Nada. Está apenas participantes? Pois, e não te vês a ti, é? Não. Mas devias ver. Pois devia. Controle remoto, não é? Não. Que eu pus destaque, eu destaquei-te os outros. Os outros estão a ver todos o professor João Lourenço, não estão? Estamos, sim, estamos. Pois, sim, exatamente. sim. Vejo os outros, eu já mas pus para eles te verem. Cada um é que decide como é que pode pôr. Exato. Nós temos autonomia para decidir pôr o Pronto, mas orador. É que não estou a perceber porque é que não te aparece, João, o visualizar não me aparece. aí em cima. Pronto, ok. Está em tela cheia, possivelmente. E como é que eu faço para vir para a tela não cheia? E carregar no Escape. Escape? Sim.
mas ele não vai. Pois, mas é porque não estás em tela cheia. Mas mesmo em tela cheia devia aparecer o visualiza. Ok. Agora sim. Ok, pronto. Pronto, agora já vi, mas não era ali, era aqui na lista Sim. dos que eram apresentados, está Também bem? pode ser por aí, também pode ser Pronto, por aí. então, estava eu a falar-vos depois desta introdução alongada, estava a falar-vos do temário e, portanto, nós vamos seguir um método um bocadinho simples, mas pegar no texto de cada carta, lê-lo mais ou menos em conjunto e tentar explicar primeiro um bocadinho mais em detalhe e num segundo momento fazer uma leitura teológica mais de conjunto. Tudo isto antes de entrarmos naquilo que pode ser já depois um avanço para a segunda parte do Apocalipse. Mas primeiro, e como o tempo é o que é, vamos referir-nos exatamente às 7 cartas. E neste sentido começamos então com as 7 cartas que todos vós conheceis, que são a Igreja de Éfeso, são 7, tendes no tal mapa, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que é uma cidade também que está ali próxima, esta não era uma grande cidade, Sardes também não era uma grande cidade, depois Filadélfia, que também não é uma grande cidade, e Laodiceia, que também não eram grandes cidades. As 3 grandes cidades são exatamente Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Pérgamo era mais do que uma grande cidade, era um reino autónomo e independente. Ora, a primeira questão que temos exatamente aqui é a de tentar enquadrar estas cidades no contexto geográfico. Tem uma vantagem, sempre a costa da Ásia Menor, onde estão estas cidades, foi considerada o outro lado da cultura helenista, da cultura grega. E foram sempre essas cidades consideradas a porta de entrada no outro lado e, simultaneamente, a porta de saída do outro lado para o mar e do outro mar para a zona grega, para a Grécia. Estas cidades desenvolveram-se muito a partir da presença da cultura grega, ou seja, a partir da passagem por estas partes do exército de Alexandre Magno em 333, 332 a.C., quando dali expulsou a presença dos persas. Perceber que desde o século VI, quando Ciro tomou a Babilónia e expandiu o seu império para o Ocidente, toda esta região fazia parte do Império Persa, do Império Persiano. E quem conhece a história, e vós certamente, alguns de vocês estudaram história antiga, sabe quantas batalhas notáveis se deram nos mares da Grécia entre os exércitos persas e os exércitos gregos. Algumas delas ficaram como que fazem parte das epopeias históricas, principalmente do mundo grego. Ora, tudo isto sofreu uma transformação de natureza cultural a partir da conquista de Alexandre Magno, que, depois de conquistar toda a zona costeira, desceu até ao Egito, onde fundou Alexandria, como todos já conhecemos, e no regresso, passando por aí, entrou em direção ao Oriente, para conquistar Babilónia, conquistar as capitais do Império, as grandes cidades do Império Persa, e aí difundir a cultura grega. Essa presença helenista foi depois continuada pelos sucessores de Alexandre. Também sabeis disto. A partir do século II a.C., várias destas regiões começaram a cair, a tombar nas mãos do Império Romano, que se foi aproximando
da região e, pouco a pouco, conquistando estas paragens. É importante perceber porque estas conquistas romanas eram importantes para os romanos, para fazer do Mediterrâneo o Mare Nostrum, ou seja, uma espécie de concha, onde podiam desenvolver os seus contactos comerciais e fazer girar, andar as suas naves e as suas legiões para manterem os inimigos afastados daqui. Portanto, o Império Romano vai tomar conta dessas cidades, não vai reverter os paradigmas culturais, aquilo que eram os paradigmas gregos, dos grandes templos, dos teatros, dos monumentos, das estátuas, das avenidas, da beleza, da estética grega, os romanos vão assumir como património da sua cultura também. A única coisa que vai indo mudando pouco a pouco, porque também essa caminhada foi progressiva, é exatamente a administração. E a administração romana vai lançando uma coisa que também é importante, porque como lançou em todo o Império, foi abrir novas vias, novas estradas, as vias romanas, que rasgaram também esta região e permitiram que o comércio lá do interior, designadamente da Capadócia, da Arábia e até da Pérsia, pudesse chegar a estes portos e contribuir para que toda esta região conhecesse um grande desenvolvimento. Nós temos muitas referências à presença romana nesta região já durante o século I, antes da nossa era, já antes, mas já durante o período da nossa era, temos muitas referências e elas vão se intensificar particularmente durante o século I da nossa era, principalmente nos últimos decénios da nossa era, com a visita dos grandes imperadores, por exemplo, Trajano e outros, que andaram ali por aquelas terras e aí deixaram as suas marcas. A ida de um imperador a essas cidades era, naturalmente, aquilo que podíamos dizer hoje em dia, era um autêntico desassossego, era um rebuliço, porque implicava grandes monumentos, grandes festas, grandes recepções, multidões de gente que se deslocava para essas zonas. Ora, portanto, estas cidades tiveram, de facto, uma importância muito significativa. Ora, ao estudarmos este primeiro septenário das 7 igrejas, nós temos de tentar encontrar um quadro de leitura do mesmo septenário. E a primeira questão que nós sempre colocamos é esta: o que é que este septenário tem de comum? Ter um quadro de leitura. O que tem de comum é exatamente uma avaliação. Portanto, o que há nestes 7 textos é uma avaliação àquilo que é a presença, o desenvolvimento e o estado atual dos crentes dessas 7 igrejas. Portanto, a presença, a avaliação e o estado atual dessas 7 igrejas. O texto do septenário tem muitos elementos em comum. Alguns desses elementos em comum, ou seja, estão presentes em cada uma das cartas, é, por exemplo, um título próprio que é dado a Jesus. Cada carta tem um título próprio que é dado a Jesus. Vejamos, por exemplo, na carta de Éfeso, diz que Jesus é aquele que tem na mão as 7 estrelas, aquele que caminha no meio dos 7 candelabros. É um título, 7 estrelas e 7 candelabros. As 7 estrelas têm certamente uma referência universal, os 7 candelabros é a plenitude da luz. Vamos, por exemplo, à igreja de Esmirna. Isto diz o primeiro e o último, são já títulos
mais, eu diria, mais cristologicamente desenvolvidos. Há estas cartas têm uma cristologia já muito diversificada. Jesus é o princípio e o último, aquele que estava morto, mas agora vive. Estão a ver? Na igreja de Esmirna. Vamos à igreja de Pérgamo, isto diz aquele que tem uma aguda espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes significa para discernir. Tem uma espada que é capaz de discernir do bem e do mal. A igreja de Tiatira isto diz o Filho de Deus. Reparem nesta afirmação que tem aqui, versículo, portanto, capítulo 2 ainda, versículo 15. Os números são pequeninos, não. Versículo 18. Isto diz o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chama de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. O Filho de Deus. Reparem que esta designação que é dada a Jesus na igreja de Tiatira é a única vez que em todo o Apocalipse se refere a Jesus como o Filho de Deus. Fala-se muitas vezes do Pai, diz mesmo o meu Pai, mas o título de Uios Theou, Filho de Deus, é a única vez que aparece, o que significa já um desenvolvimento cristológico muito significativo. E diz aquele cujos olhos são como chamas de fogo, os olhos penetram. E na penetração que os olhos fazem, também purificam. O homem vê que é visto por Deus. E tem os pés de bronze, semelhantes ao bronze, uns pés fortes, consistentes. Depois vamos, na igreja de Sardes isto diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Mais uma vez, a plenitude dos 7, os 7 Espíritos e as 7 estrelas, que é um dos quadros de referência, um dos símbolos muito presente nestas cartas. São sempre os 7, são os 7 Espíritos de Deus, são as 7 estrelas, noutros lugares são os 7 candelabros, noutros são os 7 anjos, etc. Depois, na igreja de Filadélfia, isto diz o santo, outro título também muito expressivo da literatura joanina. Jesus é designado o santo e continua o verdadeiro, aquele que tem a chave de David e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Estão a ver? Uma referência também que dá esta simbólica do poder. Ter a chave é ter o poder. É um tema que já remonta a Jeremias, a Elias, os Ias são muito parecidos, a Elias, a quem Deus deu a chave da chuva e a chave da vida, para ele fechar o céu e para ele ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. Ora, agora Jesus é aquele que tem a chave, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E essa chave ele também as confiou a Pedro, como bem sabemos. E finalmente, na igreja de Laodiceia, temos um título que também é muito, muito significativo, um título cristológico muito significativo, que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Também aqui três designações, todas elas muito consistentes. O Amém, para nós, até tenho dúvidas se devia estar ali o Amém, porque logo imediatamente estar ali o Amém significa eu vou à comunhão, diz corpo de Cristo, Amém. Ora, o que é que significa o Amém? O Amém significa aquilo que depois vai dizer, aquele que é a fidelidade. Emet significa fidelidade, e de Emet vem Amém. O Amém significa aquele que é a fidelidade, aquele que foi fiel a Deus e que é fiel àqueles que nele acreditam
porque aquele onde o crente pode solidificar, construir a sua morada, a sua adesão. É a rocha é o emet sobre a qual podemos construir, porque não vem vento, não vem tempestade que faça desmoronar a nossa construção. É este o sentido do amém. Mas não é só o amém, ele é também a testemunha fiel e verdadeira. E depois é o princípio da criação. Estás a ver? Temos aqui uma série de designativos, de títulos específicos, dados, atribuídos, com os quais o texto apresenta a pessoa de Jesus, se quisermos aquilo que depois o Apocalipse vai designar como o Cordeiro, que tenham uma referência muito joanina, e este é um dos elementos que provavelmente funcionou nos primórdios da Igreja, para olhar este texto como um texto de matriz, não estou a dizer de mão, estou a dizer de matriz de pensamento joanino, porque São João, no seu Evangelho, também usa vários destes títulos para apresentar Jesus. E também são sempre 7. Aqui é um em cada uma das cartas. Portanto, cada carta tem efetivamente um título próprio, depois tem um corpo da carta em que se faz a avaliação, ou se quiserem, a análise, o reconhecimento da situação de cada uma das comunidades. Portanto, este é o segundo elemento importante que nos permite uma perspectiva de leitura. Em cada carta, o título, segue-se um quadro em que é feito o reconhecimento da situação da igreja, da comunidade respectiva, e como podereis ver, esse quadro normalmente é um díptico, ou seja, é feito em duas parcelas, em duas partes. Uma parte que é quase sempre positiva e outra parte que é normalmente reconhecendo as deficiências, em alguns casos, referências negativas. Portanto, nos prevalece mais a dimensão positiva, noutros, porventura, vem mais ao de cima a referências negativas, mas faz uma avaliação da comunidade que nos dá uma imagem daquilo que seria já a vivência da comunidade nesta altura do anúncio. A meu ver, estas cartas não representam a chegada do cristianismo a essas comunidades. Estas cartas são já um bocadinho mais tardias, talvez da segunda ou terceira geração de cristãos nessas comunidades. Ou seja, não são as cartas que descrevem como é que a fé, o anúncio do Evangelho foi aceito. Não, estas cartas têm já uma componente da avaliação da vivência aí, do fervor, do entusiasmo, ou da falta dele, da tibieza, da infidelidade em que para onde algumas dessas comunidades estavam a caminhar. Portanto, este é um segundo elemento importante em cada carta. E quando queremos fazer uma perspectiva, temos de ter exatamente isto presente. Um elemento rico para a nossa reflexão é fazer a comparação desta parte da mensagem que está presente, ou que, se quisermos, que faz parte de cada uma das cartas. Vereis que há elementos comuns, há elementos diferenciadores e há, fundamentalmente, em algumas das cartas, referências muito concretas a desvios que entraram na vivência da fé nessas comunidades. Veremos se tivermos ainda a oportunidade, porque se não tivermos, vou deixar essa tarefa para vocês fazerem, que é a leitura continuada dos textos. Mas ireis reparar que há em algumas comunidades referências muito concretas a heresias, a perigos da apostasia, a tendências de infidelidade que estavam prosperando e que em algumas comunidades começavam a notar-se de forma mais vincada.
Esse é um elemento importante a ter presente quando fazemos um enquadramento, uma leitura deste septenário. O terceiro elemento, que também está presente em todas as cartas, então são 4 estes elementos que estão presentes em todas as cartas, portanto, o título específico, a leitura da situação. O terceiro momento é a admoestação que é feita, ou seja, em cada carta há advertências. E essas advertências têm a ver exatamente com o estado em que a comunidade se encontra. Como reparareis, quando se faz a leitura da situação, muitas vezes faz um grande elogio àquilo que tinha sido, àquilo que fora o trabalho, a presença, a vivência cristã de uma primeira fase, de uma primeira etapa. E agora faz-se uma admoestação, uma advertência, muitas vezes fortíssima, às vezes até é mais que advertência, é quase uma rejeição. Há pelo menos numa das cartas que é uma rejeição declarada à situação em que a comunidade está agora a viver. Essa advertência e essa rejeição, essa admoestação, é feita, no geral, na pessoa do anjo da comunidade. Também veremos o que é que são estes anjos da comunidade. Veremos a seguir. Mas é feita. Mas atenção, a advertência não é só para o anjo da comunidade. A advertência é para os fiéis da comunidade. A advertência é coletiva. O que é feito de análise à vivência da comunidade diz respeito a toda a comunidade. Este terceiro elemento também está presente, está bem vincado, é um elemento constante, embora varie de tom, ou seja, há níveis de gravidade. Numas comunidades é mais grave, noutras é mais leve, noutras é uma advertência mais passageira, mas ela está sempre presente. Também é um elemento comum, eu diria, são 4 elementos transversais, mesmo que depois assumam formas concretas e expressões diversas para cada uma das comunidades. E o quarto elemento que também é deixado e que está presente em cada uma das cartas, é uma promessa. É feita uma promessa que tem em vista o quê? A promessa que é feita tem em vista a motivar, a encorajar, a suscitar e a apelar para um regresso à verdadeira comunhão, ou seja, à verdadeira fidelidade. E às vezes essa promessa é para encorajar a que a comunidade não continue, não venha a resvalar ainda mais no caminho a que está a seguir, que está trilhando. Portanto, estás a ver 4 elementos transversais que nos dão um quadro, uma perspectiva de leitura bastante específica, com traços próprios. Destacaria em algumas delas, como podereis também ver, a singularidade das referências que são tomadas quando se faz a advertência, por exemplo, censurar a presença de hereges, de heresias, as dos nicolaítas, ou então na presença de personagens que poderiam exercer no meio da comunidade uma presença, uma atividade que não era coadunável com o verdadeiro espírito da fé, indo até buscar para esses casos referências bíblicas, como, por exemplo, a alusão a Jezabel, que conhecemos dos livros históricos, ou então a referência a Satanás, ou então a referência a realidades que são históricas, são tomadas como, por exemplo, em Pérgamo, o trono de Satanás, que provavelmente é uma referência, se tivermos a oportunidade, vamos dizê-lo, uma referência ao grande altar que foi erigido, levantado na Acrópole de Pérgamo
portanto, que tem uma abrangência muito grande, um horizonte muito largo, onde, com a estátua do imperador Trajano, quando visitou a cidade, e isso era considerado uma espécie de trono de Satanás. E depois a promessa, que também assume contornos, muitas vezes específicos. Os contornos da promessa têm muitas vezes a ver com o estado em que a comunidade se encontrava. Ora, estes aspectos são importantes e ajudam-nos a lerem, de facto, a ter um quadro para poder ler o Evangelho, os textos. Vamos avançar. Eu não disse, mas todos vocês têm presentes, que estes septenários comportam, este septenário às 7 igrejas comporta os capítulos 2 e 3. Não vai para além disso. Hein? Portanto, capítulos 2 a 3. Ou seja, 2:1 a 3:22, se a memória não me atraiçoa. Está bem? Portanto, são textos muito sumários, muito curtos, mas ricos, densos de sentido e de espiritualidade. Avançamos então um bocadinho. Ora, alguns autores olham para estas 7 igrejas e falam delas como uma espécie de candelabro. Uma espécie de menorá. Sabem o que era a menorá? Sabem o que era o candelabro? Que no templo estava sempre aceso para testemunhar a vida do povo de Deus, que era uma vida ativa diante de Deus, e era o testemunho da grandeza de Deus. Ora, quando se diz, eu acho que vou referir-vos, eu tenho isso no temário, não é? No temário eu deixei lá ficar como é que seria construído em termos de fervor, em termos de vivência, esse dito candelabro constituído pelas 7 igrejas. No centro estaria a igreja de Tiatira, que era uma das comunidades mais pequenas, mas onde a atividade que aí se faz é provavelmente a mais louvada, ou seja, a igreja de maior atividade, maior movimento. Depois, isto era o centro, era o braço central. Os braços segundos, ou seja, aqueles que estão à volta do centro, seriam formados pela igreja de Pérgamo e pela igreja de Sardes. Pela igreja de Pérgamo e pela igreja de Sardes. Seriam aquelas que estavam num segundo grau de fidelidade. A seguir, teríamos os braços terceiro e terceiro de um lado e do outro, que seriam a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, onde a fidelidade estava mais esmorecida. Até estranho, porque a igreja de Esmirna é uma igreja de grande tradição apostólica. Por aí passou Santo Inácio de Antioquia, quando ia para Roma para o martírio em 107, e deixou cartas ao pastor, ao bispo São Policarpo, com uma grande exortação, convidando os fiéis a seguirem as pegadas do seu mestre. Da igreja de Esmirna, com ecos da igreja de Esmirna, vem para o Ocidente, já mais tarde, portanto, na segunda metade do século I, na segunda metade do século II, Santo Ireneu de Leão, que vem também marcado pelo fervor da igreja de Esmirna. Portanto, é assim, mas ela de facto mostra-se que já há uma certa decadência espiritual. Esta igreja de Esmirna, em parte, é um bocadinho justificada. Porquê? Era uma igreja que estava muito na margem de um porto, e sabeis que a vida nos portos é como em Corinto. Ler as cartas de São Paulo ajuda-nos a perceber que a vida em Corinto, a fidelidade em Corinto era difícil de manter, porque a vida portuária, com a movimentação de povos, de culturas, o trânsito permanente de
comerciantes, de pagãos, de vindos daqui, dali, da placa, que são mais ou menos todos pagãos, para além da pequena comunidade judia, mas esta mescla de povos dava lugar a um certo desleixo, a um certo esmorecimento do fervor originário. E, portanto, e do outro lado, e na parte final, nos extremos do candelabro, temos a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. Seriam, nesta fase do anúncio e da proclamação das cartas, aquelas igrejas que estavam agora um bocadinho mais decadentes, que estavam agora numa fase menos fervorosa, menos empenhada, menos comprometida na vivência da fé. Isto é um aspecto pormenor, mas presta-se-me, ajuda-me a tecer algum comentário a esta representatividade, perguntando efetivamente, e todos nós sabemos, para que é que serve o calendário, para que é que serve o candelabro, ou seja, a menorá, e a menorá, como sabeis, é um dos elementos litúrgicos mais importantes da Antiga Aliança. A menorá era o candelabro que estava, como já disse, permanentemente aceso no templo e era o símbolo da vivência do povo de Israel. Basta recordarmos uma coisa que tenho dito muitas vezes, mas pode ser que repetindo mais ainda fique melhor, era o símbolo da vivência e a representatividade do povo de Israel. Basta recordar, dizia eu, o facto de quando o Império Romano conquistou Jerusalém e destruiu o templo, o que é que os romanos levaram para Roma como símbolo do mundo judaico? É verdade que, embora eles tenham conquistado Jerusalém e destruído o templo, nessa altura o tesouro do templo estaria muito esgotado. Jerusalém estava sitiada há 4 anos, desde o ano 66, isto foi na segunda metade do ano 70. Portanto, Jerusalém estava sitiada há 4 anos. Jerusalém passava por fomes tremendas. A carestia de vida era enorme. A angústia reinante na cidade, o cerco que os romanos tinham feito aos revoltosos sicários e zelotas era tremendo. E, portanto, os recursos que havia, quer eles fossem sagrados, quer eles fossem profanos, quer eles fossem do templo, quer eles fossem das grandes famílias, estavam esgotados. Então, os romanos não encontraram certamente grandes tesouros para levar para Roma como sinais da sua vitória sobre os judeus insurretos. O povo de Israel, os judeus, tinham a fama no Império Romano de ser um povo que não se deixava domar, que não se deixava governar, que era difícil controlar. Agora que os romanos conseguiram exatamente destruir a alma, o cerne, o coração do judaísmo, o que é que os romanos levaram para Roma como símbolo desta captura? Jerusalém tinha sido capturada. Levaram exatamente o candelabro que estava no templo. E é assim que os soldados de Tito, o general, que depois veio a ser imperador também, os soldados de Tito que entraram na cidade e conquistaram Jerusalém, foi o troféu que encontraram, diríamos, o despojo mais rico que encontraram foi exatamente o candelabro. Mas também, atenção, que não era só uma riqueza material, não era só o peso do ouro ou das matérias com que o candelabro era feito, era essencialmente o valor, a simbólica, porque o candelabro era exatamente o testemunho da vida. E em todo o Apocalipse, o candelabro aparece muitas vezes também como um símbolo celeste, o símbolo da plenitude, o símbolo da vivência plena. Ora, é muito bem, é significativo que estas igrejas tenham sido um bocadinho expostas numa perspectiva de candelabro, ou seja, de vivência cristã.
vivência que devia tender para uma plenitude, mas que na altura, como vimos atrás, já não tinha essa plenitude. Podemos estar aqui, de facto, perante uma espécie de menorá subentendido. Estas igrejas são um menorá da vivência cristã, portanto, um menorá subentendido, já numa fase em que é preciso revigorar a chama, é preciso reerguer de novo a luz, é preciso reacender o fulgor. Já não temos uma igreja tão viva como aquela que esteve nas origens, mas há lugar para dar novo fulgor à luz, à chama, ao vigor que estas comunidades devem ter. Portanto, como o candelabro no templo era o símbolo do Israel vivo diante de Deus, também estas igrejas são, de alguma forma, o símbolo da fé cristã viva na Ásia e que é preciso intensificar. Estas igrejas são como que a plenitude do povo de Deus vivo e presente diante do Cordeiro, como depois vamos ver nos capítulos 4 e 5, se não hoje, numa próxima aula. Portanto, há aqui provavelmente uma dimensão muito simbólica nesta disposição e na forma como estas comunidades são apresentadas, para trazer aqui um eco desta vivência, para trazer aqui uma simbólica desta vivência, para mostrar que agora a fé crente, quando deixou de haver candelabro vivo em Jerusalém, no povo de Israel, esta fé aqui vai, de alguma forma, dar sentido a essa vivência. Para além da disposição, há também um outro elemento importante em todas as cartas, para além daqueles que já vos referi, que é um elemento de tipo, é uma referência de caráter linguístico, ou melhor dizendo, apelativo. Como é que é designado o responsável, aquele que está à frente de cada uma destas comunidades? Isso também é fácil, todos conhecemos, em todas as cartas começa sempre ao anjo da igreja de Esmirna, de Éfeso, ao anjo da igreja de Pérgamo. Pronto, a tentação nesta designação podia ser de pensar aquilo que nós às vezes pensamos. Cada povo tem um anjo protetor, isso era uma tradição muito comum no mundo apocalíptico e também no Antigo Testamento. Os povos têm o seu anjo protetor, aqui cada igreja tinha o seu anjo. Mas creio bem que neste caso concreto, a palavra anjo aqui é diferente. O sentido que é dado a esta palavra aqui vem um bocadinho de encontro àquilo que é a simbólica também do anjo, mas numa perspectiva um bocadinho diferente. Não se está a referir a um anjo celeste, não se está a referir a um anjo daqueles que nós normalmente designamos, aqueles seres celestes que nós normalmente designamos como anjos mensageiros. Não, aqui creio que está a referir-se àqueles que guardam e orientam os fiéis, ou seja, ao pastor supremo de cada uma destas comunidades, que também tem uma função custodial, ou seja, também tem uma função de guarda, também tem uma função de proteção, mas é simultaneamente aquele que congrega, aquele que reúne, aquele que chefia, aquele que abre horizontes, aquele que motiva a comunidade e que a deve conduzir nos caminhos da história dessa mesma comunidade. Portanto, há aqui, de facto, um aspecto um bocadinho diferente, eu diria um aspecto mais existencial. O anjo da igreja XYI tem um sentido existencial, ou seja, é o pastor, é o bispo, em última instância, que presida a comunhão dessa igreja.
e, portanto, tem uma função, diríamos, subentendida em termos de angélicos, porque ele guarda, ele protege, ele orienta, mas tem uma referência existencial que é o governo, a orientação da comunidade. Por vezes disse que os anjos eram os bispos que estavam à frente dessas comunidades. Poderíamos falar aqui dos pastores dessas igrejas. Aliás, na patrística, às vezes chama-se, nos padres da igreja, não diretamente aqui, mas às vezes nas referências às comunidades, ao designar os bispos, apresentam-se como sendo o bispo que é o anjo da igreja de. Nós aqui não temos o termo bispo referido de forma explícita, não temos o termo, o presidente dos presbíteroi, dos anciãos, daqueles que estão à frente da comunidade, não temos isto dito de referência, mas temos simplesmente a palavra anjo. Mas creio que é exatamente uma referência que vai neste mesmo sentido. É o guarda temporal da igreja. É o guarda que presida a comunhão dessa igreja. E portanto, é importante também perceber que a própria designação de anjo, o anjo da igreja de, tem uma certa abertura de caráter escatológico. Porquê? Porque estas igrejas, elas têm a missão de conduzir os fiéis para a eternidade, para o encontro pleno com o Cristo, com o Cordeiro. E nesse sentido, a referência ao anjo pode ser também uma abertura à dimensão escatológica que está inscrita na vivência cristã, que o Apocalipse privilegia muito, porque as comunidades cristãs devem ser comunidades abertas ao para além da história, não se fecham na história, e por isso a palavra anjo pode também ter aqui um elemento que vá um bocadinho neste sentido. E então entramos depois na igreja de Éfeso. Tendes aí os versículos, é fácil referi-los, podereis depois anotá-los para definir bem os contornos de cada uma das cartas. E como não é fácil vocês estarem aí a ler e nós aqui a ouvir, é mais fácil eu ler e vocês ouvem. Ao anjo da igreja de Éfeso, que vem, portanto, já sabemos, ao pastor, àquele que presida a comunhão da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, símbolo da luz, símbolo da plenitude da luz. As estrelas são sempre um sinal de luz e de orientação, de guia. Aquele que caminha no meio dos 7 candelabros de ouro. Também este candelabro, estes 7, é exatamente a plenitude dos candelabros. É a totalidade, é dizer que é o candelabro dos candelabros. E esse é Jesus, que é verdadeiramente a luz plena. Conheço as tuas obras. Começa aqui eram os títulos. Agora aqui começa os títulos e a referência, a saudação, os títulos. E agora aqui começa a análise, que há pouco víamos, nos tais 4 elementos que presidem, que estão presentes em cada uma das cartas. Conheço as tuas obras, as tuas fadigas e a tua constância. 3 elementos importantes. As obras, as canseiras, certamente pelo bem da igreja, e a tua constância, a tua fidelidade. Sei também que não podes tolerar os malvados e que pusestes à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não o são, e os achastes mentirosos. Lembrem-se que Paulo também se lamenta disto, exatamente na sua estadia em Éfeso.
que aparecem muitos a dizer que são apóstolos. Mas ele diz, não, não são apóstolos. Porque o que eles querem é pregar a sua doutrina, não a doutrina verdadeira. Temos aqui um tema que aproxima um bocadinho da realidade que Paulo sente também quando está nesta comunidade, onde teve de enfrentar perigos grandes e ameaças, e foi de alguma forma muito perseguido. De tal maneira foi perseguido que quando se despede, no fim da sua viagem para regressar a Jerusalém, depois de andar naquelas comunidades todas, ele já não se atreve a ir a Éfeso, porque tinha sido perseguido e, de alguma forma, tentaram contra a vida dele. Ele, já ao despedir-se, quando regressa para ir apanhar o barco, para vir para a parte ocidental e caminhar para Jerusalém, ele, para ir a Jerusalém, onde depois vai ser, de alguma forma, preso e acusado e levado para Cesareia para depois dirigir-se para Roma, ele não vai a Éfeso despedir-se da comunidade onde tinha deixado numa marca tão profunda. O que é que ele faz? Vai a uma cidadezinha que era uma cidade grande, muito próxima de Éfeso, que se chama Mileto. Quase toda a gente conhece matemática, conhece o senhor Tales de Mileto, foi um grande matemático da antiguidade. Pois Mileto é uma cidade muito próxima a Éfeso, e dali manda chamar os anciãos, os representantes da igreja de Éfeso, porque quer se despedir deles. E temos nos Atos dos Apóstolos, igualmente, exatamente, uma das cenas mais encantadoras e mais enternecedoras, que é a despedida destes anciãos da igreja de Éfeso, de Paulo, mas feita em Mileto, ali nas proximidades, em que se abraçaram a ele e se despediram dele, dizendo: nunca mais veremos o teu rosto, nunca mais poderemos ter a tua companhia. E assim, como que em cortejo, o conduziram ao porto de Mileto para ele embarcar. Pois em Mileto existia, em Éfeso, como grande cidade que era, para além de outros perigos, Éfeso era uma cidade monumental, única, era a quarta cidade do Império, e houve momentos em que provavelmente era até a terceira, mas os autores normalmente designam a quarta. Era a cidade dos cultos de Artemisa e da indústria das figuras de Artemisa, dos deuses e dos ritos sexuais da Ásia Menor. Artemisa era uma das grandes maravilhas da antiguidade, a estátua de Artemisa, e quando Paulo combate estes cultos idolátricos, os fazendeiros, ou seja, os artesãos destas estátuas, os vendedores, os que viviam do culto, os que serviam exatamente no culto à Artemisa, juntaram-se para matar Paulo, e Paulo teve exatamente de deixar Éfeso. Pois Éfeso é esta grande cidade em que vai também florescer tendências, heresias, principalmente a heresia do gnosticismo, que é, como já sabeis, muitas vezes tenho repetido, ou seja, o crer em Jesus sem ser o verbo encarnado. Jesus não era pessoa humana, era um espírito que tinha um aspecto humano, mas era simplesmente um aspecto, não era real, não era verdadeiro. Ou seja, negavam a encarnação do verbo, como sabeis, é um dos temas centrais da mensagem joanina, principalmente no Evangelho, e depois muito nas cartas, designadamente na primeira. Portanto, combater aqueles que puseste à prova, os que se dizem apóstolos, mas não são. E os achaste mentirosos. Tens constância, sofreste por causa de mim e não perdeste a coragem. 3 elementos de louvor nesta análise. É constante, sofreu e não perdeu a coragem. Continua em frente.
Portanto, temos aqui um elemento importante e significativo na análise que o autor faz ao anjo. E volto a dizer-vos, esta análise a mim parece-me que tem também uma dimensão mais participativa. Não é só a pessoa do pastor, mas é também da comunidade em si. No entanto, tenho uma coisa contra ti. Abandonaste o teu primeiro amor. Reparem que, dizíamos há pouco, a avaliação é sempre feita, ou quase sempre, em duas dimensões. Uma positiva, onde são realçados elementos positivos, e são muitos, e uma muitas vezes negativa, quando de facto há lugar para isso. Aqui é exatamente este esmorecimento. Há um desleixo, a forma de dizer em nossas palavras há agora um desleixo, e aquele amor primitivo, aquela paixão, aquele ardor com que ao princípio exercia esta missão na igreja, esmoreceu. E depois continua: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e torna a proceder como ao princípio. Há sempre uma porta aberta. Aliás, numa destas cartas fala-se da porta aberta e logo é apresentado também aquele que tem a chave da porta para abrir. Mas tens isto em teu favor. Não, desculpem. Se não, como ao princípio, se não te arrependeres assim e se não procederes assim e não te arrependeres, eu virei ter contigo e retirarei o teu candelabro do seu lugar. Ou seja, retirarei do meio da comunidade a tua missão. Remover-te-ei. No fundo, dito de outras palavras, o anjo da igreja, aquele que presida a comunidade, ou reencontra o caminho, ou então será removido da sua missão. Mas tens isto em teu favor: detestas as obras dos nicolaítas, como eu também as detesto. Cá está. Há pouco referia-vos que na menção destas igrejas, e isto é um dos fatores que valoriza estes textos, é que se faz alusão a grupos sectários, a grupos heréticos, a heresias que já existiam no seio destas comunidades. Aqui faz exatamente, logo na primeira carta, alusão a um destes grupos que nós conhecemos de outros textos, que são os chamados nicolaítas. Estes nicolaítas não eram aqueles que tomavam café Nicola, não é? É bom a gente ter presente. Não tem a ver com café Nicola. Tem a ver com tal Nicolau, que era um daqueles que difundia esta heresia do gnosticismo. Ou seja, um daqueles que estava à frente desta heresia e que se difundia também em Éfeso, que era um terreno fértil. Era um terreno propício a esta difusão. Eu creio que não me enganei, mas estou aqui a ver que não. Teu cão lá, o seu lugar. Eu virei ter contigo, retirarei-te quando lá o teu lugar, mas tens isto em teu favor, detestas as obras dos nicolaítas, como eu também as detesto. E depois termina exatamente com aquilo que há pouco eu vos dizia, a advertência, está aqui, já vimos, e agora a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que sair vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Cá está, também recorre nestas promessas finais, em cada carta, o autor recorre muitas vezes a imagens que estão no cenário bíblico. Aqui temos exatamente a árvore da vida, que é uma alusão certamente ao
ao Gênesis. E, portanto, isso é um motivo de esperança, porque se ele se revigorará, entrará nesta plenitude de comunhão com Deus. E da igreja de Éfeso, que os autores falam da igreja da ortodoxia, como eu vos pus, foram um conjunto de títulos, ou um título dado a cada igreja que procura identificar o espírito dessa igreja. Ortodoxia, porque aqui há um apelo vincado, como acabais de ouvir, a que a comunidade se mantenha dentro da ortodoxia e rejeite exatamente as heresias que parecem começar a surgir e a medrar no espaço da igreja de Éfeso. A segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, um bocadinho mais no litoral, mesmo junto ao mar, tem o mesmo nome da cidade de hoje, Esmirna, comporta esses versículos que aí tendes, capítulo 2, versículos 8 a 11, e cuja fraseologia, cuja linguagem, cuja nomenclatura das designações está muito próxima também da igreja de Éfeso. E diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Isto diz o primeiro e o último. Vejam o alfa e o ômega, que ainda hoje nós continuamos a usar, que é um título cristológico apocalíptico, que é um título cristológico verdadeiramente significativo, porque ele está no princípio, o verbo estava no princípio e está no fim, na plenitude dos tempos. Aquele que estava morto, mas reviveu, também a referência ao mistério pascal, que, como sabeis, também é um cenário rico no Apocalipse. Conheço as tuas tribulações e a tua pobreza. No entanto, és rico. Reparai a análise que é feita muito sucinta. Esta designação, esta análise que és rico, no fundo, quer contrapor àquilo que devia ser o verdadeiro espírito que devia presidir à sua comunhão. Também conheço as calúnias daqueles que se dizem judeus, mas que não são mais que uma sinagoga de Satanás. Esmirna é uma cidade onde os judeus tiveram também uma grande presença, porque cá está um grande porto comercial. E os judeus acorriam aí para fazer, naturalmente, as suas trocas e girarem em toda aquela zona no transporte e na comercialização de produtos. E por isso ali existiu uma grande sinagoga que vai entrar em confronto exatamente por causa de muitas práticas que as comunidades judaicas seguiam, para além das questões doutrinais. Porquê? Porque estas comunidades judaicas, em função do comércio que exerciam, entregavam-se à comercialização de todos os produtos e de tudo aquilo que eram artefactos, incluindo aqueles que até podiam contradizer as verdades fundamentais da sua fé. Ora, aqui temos uma referência exatamente a isto. Em Esmirna, a presença do judaísmo, da sinagoga, da comunidade judia era muito forte. Não temas nada do que vais sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão para vos provar. Como sabeis, o livro do Apocalipse é um livro da prova que fortalece para a vivência da esperança. É o livro do tempo das perseguições, como sabemos. E aqui nesta primeira parte as alusões não são muitas, mas depois vamos ver que, de facto, os crentes são perseguidos e têm de fugir, incluindo a alusão que é feita no capítulo 11 e 12, que a igreja, a mulher que foge para o deserto, porque querem matar a sua chama, o seu vigor. Sereis atribulados durante 10 dias, se fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida, a tal promessa. Antes era a árvore da vida, agora é a coroa da vida, é esta plenitude. Antes era a árvore que alimentava, onde ia buscar os frutos, agora é a coroa, símbolo da
da plenitude e da vitória final. Aquele que sofre triunfará. E depois continua: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vence não será vítima da segunda morte. Portanto, refere-se a esta esperança escatológica. Então, a esta igreja, os autores chamam-lhe a igreja da bem-aventurança, exatamente por causa desta promessa final, desta promessa que é convidar à bem-aventurança final, que será dada ao vencedor, que terá a vitória. E segue-se a igreja de Pérgamo. Ora, Pérgamo é, como também já tenho dito, uma igreja marcante e vai implantar-se na zona, numa região fértil, porque à volta da grande acrópole de Pérgamo há uma planície imensa que se desdobra em vários, nos horizontes, uma planície rica, e permitiu que a cidade tivesse um grande desenvolvimento. Tal como Éfeso, Pérgamo é, a meu ver, a segunda cidade da região. Aqui se desenvolveram, em Pérgamo, para além de outras coisas, os cultos ao deus da medicina chamado Esclápio. E aí se desenvolveram, para aí se dirigiam massas, multidões de doentes, de pessoas que vinham à procura das curas, porque haveria aqui termas e que foram depois aproveitadas e colocadas sob o patrocínio do deus Esclápio, deus da medicina. A Acrópole de Pérgamo, que se deslumbra no horizonte, era um autêntico monumento na sua totalidade, com um teatro imenso que também faz parte daquele elenco de vistas que vos mandei naquele texto. E no cimo dessa acrópole foi levantada um grande altar a Trajano quando passa aqui nesta cidade. E esse altar, na visita que faz ao Oriente, na última década do século I, 80 e qualquer coisa, Trajano viaja pelo Oriente e passa também em Pérgamo, e ele é levantada uma estátua à sua divindade. Os imperadores eram sempre divindades. E então temos aqui exatamente o que o texto nos diz. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem uma aguda espada de 2 gumes. A espada diríamos, para o combate que se aqui faz, para o grande combate, 2 gumes para combater de forma eficaz aquilo que os crentes têm de enfrentar. Sei onde habitas e onde está o trono de Satanás. Provavelmente, digo isto, os autores, muitos deles aludem a isto, outros não são tão explícitos. O trono de Satanás seria exatamente o altar dedicado, a grande estátua, no cimo de um grande altar de colunas monumentais em pedra branca, que se vê de longe, no cimo da Acrópole de Pérgamo. E, no entanto, guardas fidelidade ao meu nome e não renegaste a fé em mim, nem sequer nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto na vossa cidade, e que a vossa cidade que é morada de Satanás. Portanto, esta referência é mais um regresso a estas designações de caráter bíblico, veterotestamentário, simbólicas, mas tem certamente por trás um acontecimento. E aquele que os autores apresentam aqui seria exatamente a passagem de Trajano por aqui e a inauguração do grande monumento à sua divindade. Mas tenho algumas coisas contra ti. Tens aí alguns que seguem a doutrina daquele Balaão, que ensinou Balaque a tentar os israelitas, de modo a comerem as carnes imoladas aos ídolos.
Estás a ver? Mais uma referência do Antigo Testamento. Números 23, 24, que é os oráculos de Balaão. E aqui poderia haver naturalmente exatamente estas referências a imagens do Antigo Testamento são tentativas de comparação, não significa que está aqui a mesma coisa, são tentativas de comparação buscando imagens que podem ajudar a iluminar e também mostrar aos crentes que a própria vivência da sua fé tem um cenário veterotestamentário, embora não fique nele. De modo a comerem as carnes imoladas aos ídolos e a praticarem a imoralidade. Mais ainda, também tens aí alguns que seguem igualmente a doutrina dos nicolaítas. Estás a ver? A mesma seita, a mesma heresia que encontramos na carta de Éfeso. Ela também está aqui em Pérgamo. E depois tem uma advertência muito forte. Converte-te, pois, senão virei ter contigo brevemente e combaterei contra eles com a espada da minha boca, da minha mensagem, da minha proclamação. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que ser vencedor, dar-lhe a comer do maná escondido. Mais uma figura bíblica. Temos a árvore, temos a coroa, agora temos o maná. Estás a ver que nós temos aqui uma simbólica nestes textos. Apesar de textos muito breves, uma simbólica bíblica muito rica, eu diria muito completa, muito significativa, muito expressiva. O comer no maná escondido dá-lhe também uma pedra branca. Cá está. Esta pedra branca é referida, quase de certeza, exatamente à pedra que no cimo da Acrópole de Pérgamo serviu para lançar os grandes monumentos, o grande templo e o grande altar, e não só, porque são vários os monumentos dessa Acrópole, ainda hoje estão lá presentes, principalmente as colunas, que continuam as mesmas e são todas elas de mármore branca, pelo que espelham ao longe e se vislumbram de uma forma muito bem. Esta alusão à mármore branca é certamente também uma referência aí. Estará gravado, na pedra branca estará gravado um novo nome que ninguém conhece, a não ser o que a recebe. Ou seja, será este nome que é apanágio dos apocalípticos, que é o segredo do nome. Ter o segredo do nome é saber interpretar a realidade. Portanto, temos esta igreja que é chamada a igreja do compromisso. Vede que há aqui uma espécie de compromisso entre aquilo que esta igreja devia ser, que foi, aquilo que não é, mas que agora se convida a ser. Ela tem de se comprometer, tem de haver aqui um envolvimento de forma que se supere estas 2, 3 tentações que aqui há. Estas tentações que aqui estão, são exatamente a seita dos nicolaítas, as doutrinas de Balaão e a infidelidade, ou seja, a apostasia, olhando para o altar do Deus imperador e não seguindo a mensagem que é proposta à comunidade. E com isto, para avançarmos, e provavelmente não vamos poder ir muito mais longe, mas iremos 2 a 8 dias a este tema, afirmo-vos que não o largarei sem nos debruçarmos plenamente sobre ele, porque ele é uma porta aberta para muitas coisas do Apocalipse, e é único, é singular, mas vamos agora ainda ver a igreja de Tiatira. Também podeis encontrar as referências a esta igreja de Tiatira exatamente no texto, capítulo 2, versículos 18 a 29. Aqui a narrativa é um bocadinho mais longa. Diz: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Já referimos isso atrás, não vou agora repetir. Conheço as tuas obras, a tua caridade, a tua fé, a tua dedicação, a tua constância,
e as tuas últimas obras mais numerosas que ao princípio. Esta é a carta onde há um elogio mais rasgado ao anjo da igreja, ao pastor, aquele que guarda a comunidade, e certamente à comunidade. Volto a referir isto, estas menções positivas são certamente, dizem respeito à vida, ao testemunho que a comunidade dá. Mas tenho uma coisa contra ti. Toleras que Jezabel, essa mulher que a si mesma se chama profetisa, ensine e engane os meus servos, levando-os à imoralidade e a participar em banquetes idolátricos. Portanto, há no meio da comunidade alguém que tem esta influência, chama-lhe Jezabel, é uma referência ao livro dos reis, à esposa do rei Acabe, que trouxe da Fenícia, que trouxe de Tiro para o reino do norte os cultos idolátricos a Baal, e que foi a grande adversária, a grande inimiga do profeta Elias, contra quem Elias combateu, contra quem Elias se opôs pela difusão do paganismo que esta rainha, a campanha de paganismo que esta rainha lançou no território, e da qual teve de fugir dirigindo-se ao sul, ao Monte Horebe. Portanto, buscar esta figura é certamente uma forma de descrever que há aqui um movimento que tem como objetivo, provavelmente, a difusão de alguma heresia. Será uma heresia veterotestamentária apenas, mas fala da idolatria. É possível que tenha algumas referências a isso. Os autores sobre a identidade de Jezabel, todos pensamos que é uma referência de caráter simbólico. Concedi-lhe um prazo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer arrepender-se. Então vou prostrá-la num leito de dor e sobre os seus amantes vou lançar uma grande tribulação, a menos que se arrependam das obras que praticaram com ela. Portanto, também aqui é um certo cenário ao ambiente de Jezabel, quando o seu marido, porque não vai para o leito doente, porque não é capaz de ver-se em conflito para pôr em prática a palavra da aliança, aquele devia ser fiel, e não é. Vou destruir pela morte os filhos que ela gerou, ou seja, os seus seguidores, naturalmente. Deste modo saberão todas as igrejas que sou eu quem conhece profundamente os pensamentos e os corações, e que retribuirei a cada um de vós conforme as vossas obras. Cá está uma referência que a mim me parece muito sugestiva no sentido coletivo, ou seja, os que se mantêm fiéis, esses serão recompensados. E, portanto, há na cidade um movimento hostil a essa fidelidade, vós tereis de vos empenhardes para o combater. E a fidelidade passa por aí, por esse combate. Agora dirijo-me a vós, aos restantes de Tiatira, a todos quantos não professam essa tal doutrina, nem conhecem, como eles dizem, as profundidades de Satanás. Não vos imponho outra carga. No entanto, o que tendes, guardai-o bem até que eu venha. Ou seja, guardai a vossa fidelidade. Não corrais, não vos deixeis levar, não sigais as doutrinas que aí são difundidas nesses que estão sob o título, sob a designação da tal Jezabel, que difunde doutrinas idolátricas. Ao que vencer, cá está a promessa, cumprindo até ao fim as minhas obras, darei poder sobre os povos, o mesmo que eu recebi de meu pai, os quais ele governará com o cetro de ferro. Outra referência de caráter apocalíptico, é verdade, mas também está presente no Antigo Testamento. E quebrará, como quem parte, vasos de barro, e dar-lhes-ei a estrela da manhã. Também uma referência muito significativa. Porquê? Como fala
destas referências às profecias do Antigo Testamento, a estrela da manhã é também um símbolo da esperança futura. É a estrela que anuncia um novo dia, que anuncia o Messias. É significativo que esta estrela apareça também no episódio dos Magos. O que tens ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, temos aqui esta referência à igreja de Tiatira, que os autores classificam, alguns autores classificam como a igreja dos movimentos. Porque esta designação? Porque, como viste, há no seio da comunidade muitas dinâmicas. As dinâmicas da fidelidade e as dinâmicas da heresia. A Tiatira era formada, prosperou em Tiatira uma grande indústria de vários setores, em que se incorporavam diversos grupos, ferreiros, construtores de madeiras, construtores de armas, construtores de objetos para os cultos idolátricos, etc, etc. E isso gerou naturalmente na Tiatira uma dinâmica. Esta cidade, que era pequena, tornou-se ao tempo do Império, já no século I, uma cidade com grande dinamismo, de forma que os romanos até fizeram dela uma capital administrativa da região. Ora, os autores acham que esta igreja é uma igreja carregada destes dinamismos que estão um bocadinho em contradição, mas reparai que, ao princípio, é um grande elogio à comunidade, ao seu pastor e àqueles que a representam. Pronto, eu, com muita pena minha, certamente com alguma pena vossa, mas é melhor ficar com a pena do que com o vosso cansaço, vamos interromper hoje aqui, na próxima semana continuamos esta análise destes textos, para depois de fazermos esta análise bastante detalhada, como estáis a ver, bastante pormenorizada, podermos então ter uma perspectiva de conjunto. Neste sentido, eu para a próxima semana o que vos vou pedir é, pelo menos, lerdes e reparardes naquilo que é significativo nos textos alusivos a estas 4 comunidades, está bem? Desde o versículo 1 até ao versículo 29, ou seja, todo o capítulo 2 do Gênesis, com as menções destas 4 igrejas, dos dinamismos que estão dentro de cada uma, das virtudes e dos desleixos, vamos dizer, que também existem em cada uma, e lê-los, aprofundar um bocadinho, e para a próxima semana nós vamos dar continuidade ao temário que vos enviei. Portanto, não vou enviar-vos outro temário para vos preencher a cabeça de muitos papéis. O nosso grande papel é este da escritura, e é este que nos é dado pelos textos. Ficais, e certamente ao ouvir a gravação, até porque hoje, conhecendo já um bocadinho a extensão de tudo isto, eu falei um bocadinho depressa, é verdade, mas vós podeis agora ouvir, voltar e revoltar a escutar, e certamente ireis encontrar aqui nestes textos e nos comentários que eu fiz, muitos ecos que podem encontrar, muitos ecos daquilo que eu digo, que podem ser aproveitados para vos ajudar a aprofundar os textos. Esse é o meu objetivo. Não estou preocupado, devo-vos dizer, em chegarmos ao fim do Apocalipse de qualquer forma. Temos uma visão de conjunto. Quando entrarmos na segunda parte, vamos ver que muitas daquelas visões têm cenários muito próximos, muito complementares. Esta parte é única, é parte histórica, podemos assim dizer, do Apocalipse, é parte vivencial e existencial, e merece, de facto, da nossa parte este cuidado. Porque, também a meu ver, e digo isto quase como uma reflexão teológica que 2 a 8 dias espero desenvolver um bocadinho mais, estas igrejas
são apresentadas um pouco como a pluralidade, os modelos plurais das vivências cristãs das origens do cristianismo, ou seja, das vivências das diferentes comunidades nas origens do cristianismo. Peço agora, com a devida benevolência, ao nosso team manager, que é assim que se diz, não é? Para nos colocar um bocadinho em contacto para a possibilidade de haver alguma questão, alguma pergunta a que eu possa dar andamento e esclarecer alguma dúvida que possa ter surgido ou assaltado o vosso pensamento neste intervalo de tempo. O que eu desejo é que não fiquem, e não ficam, claro, depois destas palavras todas, o que daqui levamos são palavras de consolação e de esperança e nunca palavras de perturbação ou de desânimo. Mas se alguém tiver alguma questão que queira abordar, levanta o dedo ou levanta a mão, faz sentir a sua voz e nós avançamos. Eugénia quer colocar uma pergunta. Fazes mão. Sim, diga, faça-se ver. Já vi. Já me está a ver? Pronto. Not yet. Ok. Ainda não? Eu ando aqui à sua procura. Olha, eu acho que também meio ao pé. Mas vocês são tantas Pois é. e tantos. João, se puserem modo de apresentador, não é apresentador, de Visualizar. visualizar, e agora seleciona speaker, não sei como é. Mas não tem lá. Aí tem orador, tem. Está bem. Orador, precisamente. Fala então a ver se eu a vejo. Só se há alguma confirmação de que todas as cartas, as 7, foram escritas pelo mesmo autor, isto sendo atribuído tudo a João. Há uma certeza ou não há? Maria Eugénia, é assim, que estas cartas provêm de uma redação comum, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho. Que estas, mas repare bem nas palavras que eu estou a usar, que estas cartas provêm de uma redação comum. Pelos formulários, pela linguagem, pelo enquadramento, se formos ver estas cartas, as palavras diferentes que aqui existem são secundárias. As palavras com mais propriedade ou menos, os títulos, mas a formulação é comum. Agora, quem é, voltamos à questão anterior, que já expliquei em parte, e que a Maria Eugénia já sabe. Quem é efetivamente este João é certamente uma inspiração, e eu já o disse aqui diversas vezes de passagem, é certamente uma inspiração do autor, que se situa na mesma linha do autor do quarto Evangelho e da primeira carta de São João. A inspiração vem daí, a redação é provavelmente, eu diria, é diferente. Não podemos aqui, e o Apocalipse acho que nos ajuda a sentir isso, não podemos aqui unir, simplificar a questão da inspiração do espírito que se respira das cartas com a questão da autoria, da autoria não, da redação. Exatamente. Ou seja, há aqui uma fundamentação autoral de autor, mas não há certamente uma unidade de redator com os outros escritos joaninos. É isso mesmo. Mas aqui, neste conjunto das cartas, essa proximidade redacional também é muito grande. Pronto, muito obrigada. Provavelmente, vamos ver, há aqui uma questão que nós não sabemos responder. Não, eu sei, não sei se algum autor sabe. Para aquilo que aqui se diz nestas cartas,
houve, como São Lucas fez por o evangelho dele, algum trabalho de pesquisa, de busca, de procura junto das diversas comunidades? Elas eram assim tão conhecidas umas das outras? Não sabemos. Agora, o que me parece que existia é, de facto, um espírito comum nestas comunidades. A volta de Éfeso distribuiu-se, isso vê-se porquê? Vê-se também por aqueles duas, a que nós chamamos a segunda e a terceira carta de São João, que mais não são do que duas espécies de bilhetes postais, onde se mostra que à volta de Éfeso há uma espécie de serviço de visita, de presença, de intercâmbio entre as diferentes comunidades. Portanto, ali à volta de Éfeso há uma espécie de, podíamos quase dizer, de visitadores das comunidades. Para quê? Provavelmente para partilhar as experiências e reforçar o espírito de unidade das comunidades. Ora, isso pode estar aqui espelhado. Pode. Em que medida é que está? Suponho um estudo muito profundo, principalmente de caráter vocabulário, para o qual eu, não é apenas aquela desculpa que habitualmente dizemos que não tenho tempo, mas que dificilmente eu teria competências para fazer, porque exige um conhecimento profundo do grego e das raízes do grego em que estes textos foram escritos. É um trabalho, não é invernoso, que era do inverno, é um trabalho infernoso, porque é imenso. Pois, a mim custa-me entender que todos eles tivessem diversidade de geografias bastante diferentes e culturas tão diferentes, mesmo assim, eram diferentes. Próximos. Maria Eugénia, repara que nós estamos aqui num espaço cultural que é comum. Atenção. Pois, são próximos. Nós estamos aqui num espaço cultural que é comum. Exato. As diversidades que nós encontramos nas cartas não são de configuração geral, são de vivência particular. Certo. Né? E, portanto, isso pode ser um indício de que estas comunidades, como as nossas comunidades, quer dizer, a sua comunidade paroquial, que eu não sei qual é, provavelmente tem elementos específicos diferentes daquilo que tem a comunidade um bocado ao lado, e está mesmo ao lado, não é? E que às vezes até são orientadas por padres do mesmo tempo e da mesma fornada. Outras vezes não, mas as nossas comunidades também têm, umas são mais fervorosas nisto, outras são mais viradas para a caridade, outras mais para o apostolado de grupos, outras mais para assistir à missa e ficam por ali, pouco mais, também há dessas. Portanto, as nossas próprias comunidades têm elementos diversificadores. Aqui, o autor, ou se quisermos, a expressão do redator, aprofunda, porventura, essas diferenças e fala-as realçar dentro desta linguagem própria do texto que nos enriquece muito e que testemunha, de facto, esta diversidade na complementaridade, porque o grande formato das cartas é comum. João, se me dá licença, o irmão Pedro também quer. Ficamos sem tempo, Pedro. Venha ele, é sempre uma Tem que voz. ligar o microfone, tem que ligar o seu microfone, irmão. Já faz, João. Está dito. Microfone. Sim? Não é propriamente uma dúvida, e enfim, lembrar só que um trabalho seu, do professor João Lourenço, naquele curso de História e Cultura Bíblica, Sim. que deu um módulo sobre Apocalipse, e em que fez uma comparação lado a lado dos vários... Sim, mais detalhada, quer dizer, fiz... Ela é possível fazê-la, só que falar aqui dela é muito difícil, não é? Não, mas eu estou a dizer, desculpe, obviamente não é o grego que está aqui, o grego também não serviria para nada, mas é a tradução em português e que está, de facto, muito interessante, está comparando... Esse módulo, o texto desse módulo é facilmente adquirível na tipografia, ou se quiserem, da reprografia da Universidade Católica junto à livraria, não é?
É facilmente, é só chegar lá e ver e pedir. Agora, aqui seria difícil fazê-lo. Pode ser que depois, na parte final do texto, eu possa meter lá um apêndice sobre isto. Não, estava só a dizer que os meus colegas aqui de curso poderiam talvez adquirir isto, que é muito E alguns tê-lo-ão, porque alguns que aqui estão fizeram esse módulo em que nós não entramos em tanta profundidade, principalmente porque também as metodologias eram bem diferentes. Claro, mas eu digo nesta comparação sim. Acho que este é muito interessante. Por mais vezes se fazer para os sinóticos, não é? Aqui, não. Muito bem, obrigado. Fernando Gameiro pode também pôr a sua questão. Obrigado. Segundo os dados conhecidos, as cartas terão ficado circunscritas a cada uma das igrejas ou terá havido difusão delas noutras comunidades? Segundo, elas entraram no cânone muito tardiamente, porque as igrejas e o que está dito a cada uma das igrejas entraram no cânone tardiamente ou foram logo aceitos no primeiro tempo em que foram conhecidos? Ora, então, comecemos pela segunda questão. Como já referi, e o Fernando sabe bem, o Apocalipse tem 2 momentos. Tem esta primeira parte, até o capítulo 4, e a partir do capítulo 4 começa outro movimento, outro momento, outra narrativa, outro cenário, outro ambiente, que já é fora da história. Os autores debatem-se um pouco, e alguns que debatem mais em profundidade, se efetivamente estas cartas entraram mais tardiamente a fazer parte do conjunto daquilo que veio a ser o Apocalipse. Está bem? Portanto, estas cartas podem ter entrado mais tardiamente. A verdade é que no meados do século II já se fala do Apocalipse e já se discute a questão bastante frontal a questão da autoria, que depois no século III vai ser muito viva, como já vimos, com Dionísio de Alexandria e outros padres, que lhes parecia que o Apocalipse não tinha nada a ver com o apóstolo João como redação. Bem, a gestão do tempo canónico do Apocalipse é uma questão bastante, eu diria, um bocadinho complexa, porque parece haver uma certa tendência a identificar o Apocalipse como aquela parte que é de tipo apocalíptico, que é a partir do capítulo 4. Esta parte não tem uma identidade tão apocalíptica. Tem ainda um contexto histórico, uma geografia, tem realidades históricas que estão por trás destas comunidades e esta junção das duas partes pode ter sucedido apenas já de uma perspectiva mais tardia do século III. Isso não altera, em parte, o que é o sentido canónico do Apocalipse, que foi discutido durante muito tempo. Nós às vezes esquecemos, hoje estava a escrever isto, nós às vezes esquecemos, porque quando falamos de cânone da Escritura, ele é uma realidade que foi acontecendo tanto no mundo judaico como no mundo cristão. Basta. Primeiro, no mundo judaico, quando é que nós temos uma opção canónica determinada, mais ou menos, finais do século I e início do século II? Porquê? Para delimitar o uso dos cristãos face aos textos bíblicos. Mas mesmo aí, a problemática existiu sempre. Porquê? Porque há textos judaicos que nunca foram negados, mas que não são canónicos, que são chamados deuterocanónicos.
Primeiro e segundo Macabeus, Eclesiástico, Livro da Sabedoria, Tobias, Judite, Esther, Baruque. Esses livros nunca foram aceitos como canónicos para a comunidade da Palestina, mas eram para as comunidades judias da diáspora tão canónicos quanto os outros. Eles entraram no cânone cristão porque muitas comunidades cristãs os conheciam e os usavam porque eles estavam escritos em grego e os outros estavam escritos em hebraico. É verdade, também já havia uma tradução grega da parte hebraica, mas estes estavam juntos aí. Os passos foram sendo dados pouco a pouco na segunda metade do século II, o chamado cânone ou fragmento de uma oratória, que já referi numa das aulas, já indicava, mas não indicava todos, mas já indicava o compêndio dos livros canónicos do Novo Testamento, está lá o Apocalipse, mas não diz quantos versículos nem quantos capítulos tem o Apocalipse, está bem? O livro, como tal, aparece na tradição da Igreja Ocidental Latina com a tradução da Vulgata de São Jerónimo. É a São Jerónimo que nós devemos, em parte, o dirimir, o resolver algumas destas questões. Mas, verdadeiramente, reparem, nós só temos na Igreja Católica um cânone definido, afirmado como dogma de fé no Concílio de Trento. Embora haja concílios anteriores que já tinham tratado deste assunto. Mas ao nível da Igreja Universal é o Concílio de Trento. E falo porquê. Também é preciso ter isto presente. Porque Lutero e as demais igrejas reformadas tinham negado o valor aos chamados livros deuterocanónicos, a estes 7 que eu referi. Então a Igreja viu-se na necessidade de afirmar um cânone que contivesse os livros todos da sua tradição bíblica. Vetero e neotestamentária. Mas isto é tardio. Mas não é o Concílio de Trento que define o cânone. Ele apenas o apresenta como um documento. Porque o cânone estava afirmado na vida da Igreja. Portanto, acerca do Apocalipse está um bocadinho isto. Há uma tradição que nos vai referindo que o Apocalipse foi também, como outros livros, sendo complementado. O prólogo de São João entra certamente a fazer parte do Evangelho de São João um bocadinho mais tarde, como o capítulo 21. Também entra certamente. Como no Antigo Testamento, o prólogo ao livro de Ben Sirá é mais tardio que o próprio livro, mas os judeus depois também o aceitaram. Padre João, estamos a chegar ao fim do tempo, são 8h30. Pois, pronto, era só para dizer isto, como é muito... É claro, a caminhada de um cânone é difícil a sua definição. Para já não falar das igrejas orientais, ortodoxas, etc., em que muitas delas continuam a não ter uma documentação canónica. Têm a memória dos livros bíblicos, têm a prática e os livros bíblicos, mas variam muitas vezes de comunidades para comunidades, como os próprios judeus. Okay. A outra pergunta, Fernando, era sobre... se tinha havido uma comparticipação. Não, o que eu acho é que elas têm sido difundidas pelas outras... Aquele mecanismo que há pouco vos disse, que parece ter existido pelo testemunho das cartas de São João à volta da igreja de Éfeso, é possível que faça sentir nas comunidades as vivências de umas com as outras, mas que isso tivesse passado a texto para circular por elas, isso eu acho pouco viável, que não era um método, nem era prático, nem era habitual na antiguidade. Muito bem, obrigado. Pronto, então ficamos assim marcados. Eu quero deixar-vos bem claro, 2 a 8 dias vamos continuar esta temática, vamos ter o temário e continuar os nossos slides, que não passou de chegou só ao meio da missa, como se costuma dizer. Nem ouvi, hoje vocês nem tiveram missa completa. Portanto, hoje nem deu para terem missa completa. Bem, de qualquer forma,
estas temáticas vamos continuar a debatê-las porque são muito importantes e este tema é muito bonito. Podem não gostar, podem gostar, isso é convosco. Aqui é como quem vai à lota, uns trazem sardinhas, outros trazem chicharros, é a mesma coisa. Não há problema, é tudo peixe. Mas este tema é importante e estrutura muito desta primeira parte do Apocalipse e abre horizontes para o segundo. Um beijinho para elas, um abraço para eles. Muito obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Até para a semana. Obrigado. Com licença. Bom jantar. Bom, obrigado. Bom apetite. Apetite não falta. Até para a semana. Vou desligar. Até para a semana. Tudo bom, Luís? Muito obrigado. Obrigado, Padre João. Obrigado a todos. Espero que tenha corrido tudo bem. Tudo bem, tudo muito Que bem. regressem à vossa mesa agora, depois desta mesa da palavra, possam encontrar a mesa do pão. Do pão. É bonito, não é? Então vá. Tchau, Vou tchau. desligar. 3, 2, 1. Tchau.